Amigos do Futebol Association, mais uma vez estou com vocês para falar sobre futebol. Desta feita, não vou falar de técnica, nem de tática, nem de organização do futebol, mas de assuntos recorrentes que têm chamado a atenção de todos os profissionais da área do futebol. Ultimamente, tem sido divulgado imensamente na mídia esportiva declarações, principalmente de atletas de futebol profissional, atletas de clubes grandes, muito bem remunerados e que estão agindo como se fossem jogadores amadores. Aqui no Brasil está difícil de trabalhar como técnico de futebol. Assim como eu tenho optado por trabalhar como coordenador técnico ou diretor técnico de acordo com a estrutura do clube de futebol, sendo ele maior ou menor, tendo ele um CEO, ou seja, um Chief Executive Officer, ou seja, aquele que domina todo o clube, mas na realidade no Brasil é o presidente do clube que é o que manda em tudo. E criou-se a figura do diretor executivo, que na verdade, segundo tenho pregado por aqui, deveria ser um diretor técnico que entendesse e tivesse muita vivência dentro das quatro linhas do futebol. A parte técnica, a parte física, a parte de organização e principalmente conhecer bem o que se passa dentro do vestiário, que é onde as fofocas acontecem, é onde são minados os treinadores de futebol. Por isso que eu, coach Fernandes, tenho optado por trabalhar como coordenador técnico ou diretor técnico, como eu disse há pouco, sabe? E também dando uma assessoria a clubes de futebol, se assim quiser, como advisor. Isso porque trabalhar como técnico no Brasil tornou-se muito difícil e os contratos sendo quebrados com 2 meses que mal dá tempo para um técnico desenvolver a sua filosofia de jogo, treinar taticamente uma equipe, não só pelo tempo escasso que tem de acordo com o que acontece com o calendário de futebol atualmente, principalmente o futebol brasileiro, com 2, 3 jogos por semana, onde poucas vezes o técnico tem tempo para treinar a sua equipe. E alguns que não têm experiência, que não conseguem fazer aqueles treinos tradicionais e coletivos e outros que tais, não conseguem passar taticamente para seus atletas aquilo que deveria ser passado para que eles desenvolvam um bom futebol dentro das quatro linhas do gramado de futebol. O futebol hoje vive de muitas expressões que são totalmente fora do contexto do futebol e aplicadas erroneamente. Já falei aqui sobre o futebol, verticalizar o futebol, o ataque, isso não existe. Futebol, o campo é horizontal, cansei de falar isso por aqui. Agora, surgiu na imprensa o treinador usando demais a palavra amplitude. Quando um treinador usa certas palavras, todos, principalmente a mídia esportiva, que é composta hoje pela maioria de ex-jogadores de futebol, que não tem uma formação jornalística e muito menos uma formação técnico-tática numa universidade ou até num curso especializado de futebol. Então tenho visto pessoas esclarecidas, professores, que têm combatido essas expressões. Mas isso não importa no momento. No momento importa aquilo que os jogadores têm dito na mídia, aquilo que tem acontecido fora das quatro linhas do gramado, que é o que tem chamado a atenção principalmente aqui no futebol brasileiro. Ultimamente, a declaração de Neymar, infeliz, claro, pela falta de orientação, falar que talvez não jogue a Copa não a de 2022, mas a próxima Copa do Mundo, 2026, né? Será? Se continuar de 4 em 4 anos, estão tentando passar para 2 em 2 anos, que eu acho um absurdo isso, mas tudo bem. Ele não pensou ao fazer essa declaração no clube que lhe paga há 4 anos ou mais salários bilionários.
que ele recebe por ano para defender o PSG da França. Isso porque, ao fazer tal declaração, coloca em xeque a diretoria do clube que, numa possível transferência internacional, principalmente dentro da Europa, se vê uma situação meio complicada, porque um atleta, quando acha que já não vai nem disputar uma Copa do Mundo, sem dúvida vai perder valor dentro do mercado da bola. Mas, isso posto, os jogadores têm tomado certas atitudes que, pasmem, eu já vi isso e muito no futebol amador. Por exemplo, se eu não for titular, eu não jogo mais nesse clube. Se esse treinador não me puser para jogar como titular, eu não quero mais jogar com esse treinador. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a recente declaração, não só de Orejuela, bem como do jogador Benítez no São Paulo, declararam, através de seus empresários que têm uma influência direta nos clubes de futebol, que com o técnico Hernan Crespo não jogariam mais no São Paulo. Hoje Hernan Crespo já não é mais o treinador do São Paulo. Foi minado pelo grupo de jogadores, às vezes não pelo grupo total, mas 2, 3, que começam a infiltrar na cabeça dos demais situações que não são condizentes com o futebol profissional, mesmo porque não existe um contrato dentro do futebol que diz que um atleta é obrigado a ser titular daquela equipe ou não. Isso não existe. Isso está pondo em xeque a autoridade do técnico de futebol, que já é pressionado, não só pela mídia esportiva, bem como pela maioria dos torcedores que hoje têm uma influência direta na diretoria dos clubes de futebol, sejam esses clubes de grande ou pequeno investimento. A grande verdade é que tanto os de grande investimento quanto os de pouco investimento, poucas condições financeiras, contratam jogadores para pagar salários absurdos dentro de cada um da sua categoria e depois não tem condição de cumprir com o contrato desses jogadores e fazer o pagamento em dia, o que resulta numa série de confusão dentro do vestiário, jogadores não dando entrevista para a mídia, jogadores fazendo, não vou dizer corpo mole, mas se apresentando desmotivados nos jogos de futebol. O futebol brasileiro caminha para uma situação complicada, uma situação difícil. Não adianta querer adivinhar, porque futebol não existe adivinhação. Cada jogo é uma história, cada competição tem suas características. Umas são curtas, outras têm diversos jogos com primeiro e segundo turno, e outras têm com jogos eliminatórios, tal qual a Copa do Mundo de futebol. Então, não há como se fazer uma previsão. Há sim de se fazer uma projeção baseado no que acontece dentro, principalmente das seleções internacionais que vão disputar uma Copa do Mundo. E diante do que a gente vê no Brasil, não é impossível ser campeão do mundo novamente lá no Catar, mas com certeza será muito difícil, muito mesmo, atingir o objetivo principal, que é o de ser campeão. E isso tem atrapalhado demais a nós, professores e profissionais de futebol, que perdemos quase que mais de 90% do campo de trabalho no exterior. O que nos resta é aqui dentro do Brasil, onde se vive de resultado jogo após jogo. E há uma rotatividade enorme de treinadores de futebol, sem que os clubes tenham um objetivo, que não só o de ser campeão ou de estar bem classificado, mas um objetivo de um trabalho a médio e longo prazo, o que não existe dentro do futebol brasileiro. Essas declarações de Orejuela e de Benítez, através de seus empresários, pressionando a diretoria, dizendo que o jogador não vai jogar com o tal treinador, é um absurdo, é um amadorismo inexplicável, que não se cabe mais dentro de um futebol profissional. São profissionais regiamente pagos,
salários altíssimos e que não têm o direito de reivindicar a titularidade dentro de um grupo de futebol. Porque o grupo de um time de futebol é composto por 24 até 30 jogadores ou mais, e é impossível que qualquer comissão técnica do mundo, qualquer diretoria possa falar, apresentar 11 apenas que sejam titulares em todas as partidas, à exceção quando tem um tipo de contusão. Existem diversificações táticas, existem altos e baixos tecnicamente falando dos jogadores de futebol, que às vezes estão numa boa performance técnica e às vezes não, estão em decadência ou por um motivo pessoal, psicológico e até mesmo físico, não consegue desenvolver dentro do campo de jogo aquilo que deveria e que é capaz de desenvolver. Como o futebol brasileiro necessita de uma reformulação total, de cima para baixo, desde a Confederação Brasileira de Futebol, passando pelas federações e atingindo os clubes de futebol, e mudando a maneira de gerir o futebol brasileiro, gerir os clubes de futebol, que estão cada vez mais à mercê de empreendimentos deficitários, porque a maioria dos clubes tem um déficit enorme no final do mês, principalmente nos períodos de hoje. Quero deixar claro aqui que esse amadorismo que alguns atletas têm apresentado é fruto e uma falta de conhecimento, de educação esportiva que não tiveram lá na base, que não se preocuparam em formar um profissional de futebol no sentido amplo da palavra, não só na parte técnica e tática, bem como na parte de como se relacionar dentro de um clube de futebol e principalmente do respeito que devem ter com os clubes para os quais foram contratados. Fica aqui meu esclarecimento e, acima de tudo, a minha decepção com esses tipos de jogadores que hoje se acham intocáveis, que são maiores do que o próprio clube, que mandam mais do que uma comissão técnica ou uma diretoria de futebol e que vivem sempre recorrendo à mídia e ao interior dos vestiários para fazerem pressão, para derrubar técnicos de futebol e para colocarem pressão numa diretoria de um clube de futebol profissional. Era o que eu tinha a dizer para hoje. E fica aqui a minha decepção com determinados tipos de atletas profissionais que deveriam honrar mais essa profissão de atleta de futebol profissional, que é a profissão, se não a mais bem remunerada, uma das melhores remuneradas no futebol e no contexto financeiro mundial. Aquele abraço, amigos do Futebol Association!